A paz do Senhor Jesus. Façamos hoje a leitura dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 do livro de Hebreus, da Bíblia Sagrada. Hebreus 6. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo à terra. Faremos isso se Deus assim o permitir. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram, seja outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Vou ler de volta esse versículo. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, seu destino é ser queimada. Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com seu nome, pois servistes os santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até o fim para a completa certeza da esperança. Para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas, por meio da fé e da paciência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, jurou por si mesmo, visto não ter outro maior por quem jurar. E disse: por certo te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Assim Abraão, tendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento para a confirmação é o fim de toda disputa. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu. Glórias a Deus. Aleluias. Vou repetir aqui esse versículo. Diz assim: essa esperança é para nós, âncora da alma. É para nós, âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu. Onde Jesus entrou por nós, como percussor, tornando-se sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque, figura do sacerdócio eterno de Cristo. Façamos a leitura do capítulo 7 do livro de Hebreus. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. E deu-lhe também a Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente rei de justiça, e também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre.
Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Aquele que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio tem ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Neste último caso, homens mortais recebem os dízimos. No outro, porém, aquele de quem se afirma que vive. E por assim dizer, até Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão. Pois ele ainda não havia sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Pois, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu diante do altar. Visto ser evidente que nosso Senhor procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes, e isso é ainda muito mais evidente se, à semelhança de Melquisedeque, levanta-se outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porque nele se dá este testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. Não foi sem juramento que isso aconteceu, pois aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento. Mas este se tornou sacerdote com o juramento daquele que lhe disse: Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre. Assim Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. E aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele tem um sacerdócio inalterável, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifício a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Amém, aleluias, glórias a Deus. Porque a lei constitui, como sumos sacerdotes, homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho aperfeiçoado para sempre. A antiga aliança era um símbolo transitório. Cristo é mediador de uma aliança melhor e eterna. Amém, aleluias, glórias a Deus. Este é o capítulo 8 do livro de Hebreus. O ponto principal do que estamos dizendo é este. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu.
ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor ergueu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado: vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora tanto ele alcançou ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre maiores promessas. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque ele diz, repreendendo-os. Porque ele diz, repreendendo-os. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tornei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Glórias a Deus, aleluias. Ninguém terá de ensinar o próximo, nem a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois serei misericordioso para com suas obras, e não me lembrarei mais de seus pecados. Amém, aleluia, glórias a Deus. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que quer que se torne antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Os sacrifícios imperfeitos do santuário e o sacrifício perfeito de Cristo. Este é o capítulo 9 do livro de Hebreus. A primeira aliança tinha ordenanças para o culto e um santuário terreno, pois foi erguida uma tenda, em cuja parte exterior, chamada lugar santo, estava um candelabro, a mesa e os pães consagrados. Mas atrás do segundo véu estava a tenda, que se chama lugar santíssimo, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro. Nela estavam um vaso de ouro com maná, a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, cobrindo o propiciatório. Mas não falaremos disso agora em detalhes. Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda, a fim de realizar os atos de culto. Mas, na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, cometidos por ignorância. Amém, aleluia, glórias a Deus. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado, enquanto a primeira tenda ainda existe. Isto é uma figura para o tempo presente, e segundo ela, quando a consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem, não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Essas coisas se referiam somente à comida, bebida e às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas, impostas até o tempo de uma reforma. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes,
por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue. Entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que é imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus. Purificará das obras mortas a vossa consciência, para viverdes o Deus vivo. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento, é necessário que ocorra a morte de quem o fez. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem o fez. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que, depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus os ordenou. Da mesma forma, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto. E segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Ele também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo de ano em ano com sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E, como está ordenado, aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas salvação dos que esperam por ele. Amém, aleluia, glórias a Deus. Nós aguardamos a volta do Senhor. Façamos agora a leitura do capítulo 10 do livro de Hebreus. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Se não fossem assim, não teriam deixado de ser oferecidos, pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Porém, por meio desses sacrifícios, se faz recordação dos pecados a cada ano. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima,
Tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, que se oferecem segundo a lei. Agora disse: estou aqui para fazer a tua vontade. Assim, ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que jamais conseguem apagar pecados. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí por diante que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Pois, com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque depois de ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, acrescentando: e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Exortação à perseverança na fé. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado, e afrontou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança, para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Amém. Eu creio. Pois aquele que vem virá, dentro em breve não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se recuar, minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida.
Amém, aleluia, glórias a Deus. Então, encerramos assim a leitura dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 do livro de Hebreus, da Bíblia Sagrada. Senhor, clamamos pelos nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos e por nós mesmos, Senhor. Aqueles que estão gravemente enfermos, aqueles que estão agora sendo submetidos a algum procedimento cirúrgico, aqueles que estão chegando nos hospitais ou saindo, para aqueles que estão levemente enfermos em suas casas, que o Senhor possa estar curando todos. Pedimos por aqueles que estão no pecado, Senhor, que estão com as mãos no pecado, que o Senhor santifique essas mãos pretas e transforme em mãos brancas e alvas como a neve. Senhor, na nossa oração 3, nós pedimos pela paz no nosso Brasil, Senhor. Que haja paz no nosso Brasil, Senhor. Que o homem entenda que a paz vem do Senhor Jesus e não do homem. Em nome de Jesus, pedimos também, Senhor, pela paz entre as nações. Para que essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia chegue ao final, seja assinado um acordo de paz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glórias a Deus.